Olá, sejam todos muito bem-vindos neste lugar onde nós nos encontramos para estudar um pouco mais dos ensinos de Jesus. Dessa vez, escolhemos um título importante porque é a pedra angular da ascese humana. Bem-aventurados os pobres de espírito, disse Jesus no Sermão do Monte. Então, até hoje, a gente ainda não avalia, não aquilata a importância de nós nos voltarmos a esse entendimento, a essa busca de nos tornarmos realmente, verdadeiramente humildes. No entanto, esse ensino que Jesus proclama pretende afirmar que os espíritos, os pobres de espírito, são aqueles que são ricos de amor e pobres de orgulho. Os espíritos ricos são aqueles que acumulam os tesouros que não se confundem com as riquezas da terra. Então, aqui ele está querendo dizer que nós devemos voltar o nosso interesse, a nossa atenção, o empenho em buscar tesouros que não se perdem, tesouros que não podem ser destruídos, que são os tesouros do Espírito. E quais são os tesouros do Espírito? O que vem a ser? Tesouros do Espírito são aquelas conquistas que vamos realizando diuturnamente, quando compreendemos o significado da vida aqui na Terra. Aqui estamos com o objetivo de praticar o bem, de crescermos em sabedoria, de aprendermos a amar melhor e também buscar conhecer mais e melhor. Quer dizer, dilatar a nossa percepção de mundo, a nossa compreensão. Então, tudo isso equivale a tesouros que a traça não rói, não destrói, a ferrugem não rói. Então, são tesouros imarcessíveis, que farão parte da nossa essência, através dos tempos, através da eternidade. Nós teremos isso conquistado na nossa essência e jamais perderemos. Então, a mansidão, a bondade, a pureza de sentimentos, o amor à justiça, a caridade, a tolerância, a compreensão, a capacidade de perdoar, tudo isso são frutos do Espírito, que nos custam muitas vezes um largo período de treino e de muito foco e muita observação. Então, nós somos convidados pela vida a buscar esses instrumentos de elevação, que são as virtudes. Seus bens, os bens dos humildes, não são jamais corroídos pelas traças, tampouco podem ser subtraídos pelos ladrões. Não há quem roube a bondade de alguém que é bom. Não há quem roube a tolerância de alguém que se fez paciente, e assim por diante. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho, são os humildes, que não se embaidecem pelo que sabem e que nunca exibem o que têm. Então, não são aqueles
presunçosos, né? Que exibem, se acham, se mostram superiores aos outros porque têm mais bens, ou porque sabem mais do que os outros, ou porque adquiriram uma certa condição social mais elevada. Então, o pobre de espírito, ele não se exibe. A modéstia é o seu distintivo, o seu caráter. É modesto, é simples. Por que será? Porque ele já compreendeu que somos todos pertencentes a uma única família humana, cujo pai também é único, é Deus Pai Criador, e que nós todos precisamos uns dos outros, somos interdependentes, e nenhum de nós tem toda a ciência, tem todo o saber. Nenhum de nós alcançou o patamar evolutivo máximo de perfeição. O tipo mais perfeito que pisou nessa terra foi Jesus. Jesus, sim, alcançou o máximo da perfeição porque alcançou o poder de comungar intimamente com Deus. Quando ele diz: eu e o Pai somos um. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Isso é comunhão íntima e ele nos convida a comungarmos intimamente com ele, trazendo os seus ensinos aplicados em nosso cotidiano. A modéstia, então, para os humildes é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm ideia de quanto não sabem. Isso nos reporta a figura de Sócrates, o filósofo grego, que quando conclamado como o mais sábio dos homens, ele disse: eu sou porque sei que nada sei. Então, nós não alcançamos a plenitude do saber. Há muita coisa que nós ainda não temos maturidade ou condições mentais e nem emocionais para penetrar o conteúdo. Há muita coisa que nós não sabemos, que não nos é familiar, porque somos ainda aprendizes, estamos num patamar evolutivo ainda pequeno. Quando nos tornarmos espíritos puros, aí sim poderemos penetrar nos mistérios dos universos. Por isso, a humildade é considerada requisito indispensável para alcançar-se o reino dos céus. É a pedra angular de todo esse processo de crescimento humano. É por isso que Jesus coloca essa bem-aventurança em primeiro lugar quando discursou, quando proclamou o sermão ao pé do monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. Sem humildade, nós não temos como ser mansos, não temos como refletir ou transmitir serenidade, confiança, amorosidade. É preciso aquela dose básica de humildade para podermos cultivar as outras qualidades do espírito. Porque a humildade é o propulsor de todas as grandes ações em todas as esferas de ação do homem. Então, é como um dínamo, né, que nos leva a realizações importantes. Haja visto, por exemplo, que essa motivação de amor e essa postura de humildade é que levou a irmã Dulce ao êxito da sua missão, o que levou Madre Teresa de Calcutá às grandes conquistas realizadas, que levou Mahatma Gandhi a vencer todas as dificuldades, porque ele sabia
dele mesmo se situar no seu autogoverno, no seu autodirecionamento. Os humildes são simples no falar, são sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação do saber nem da santidade. E aí nos reportamos à figura do fariseu, dos fariseus ao tempo de Jesus, que aparentavam uma pureza que não tinham. Aparentavam uma pureza tanto na roupa, na vestimenta, na aparência, quanto no modo de falar. Eles iam para a esquina e faziam a oração em voz alta, para que todos achassem que eles eram puros e santos. Mas Jesus os desmascara dizendo: eles me honram com os lábios, mas não com o coração. Eles falam, mas não fazem. São como sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro. Vejam que Jesus era severo quando precisava ser. A humildade, tolerante em sua singeleza, compadece-se dos que pretendem afrontá-la com seu orgulho. Então, ao invés de reagir mal, de reagir olho por olho, dente por dente, como é que reage o humilde? Lá dentro dele, ele sente muito mais, lastima a situação daquele que o afronta com todo orgulho. Então, ele se compadece daquele irmão orgulhoso, porque sabe que o orgulho é um vício, é uma chaga, é um impedimento para o crescimento moral da pessoa. Cala-se diante de palavras loucas, não reage assim negativamente diante de ofensas. Suporta a injustiça, vibra com a verdade. A humildade respeita o homem não pelos seus haveres, mas por suas reais virtudes. A pobreza de paixões e de vícios é a que deve amparar o viajor que busca sinceramente a perfeição. E é essa pobreza de paixões e de vícios a que Jesus se refere quando diz: bem-aventurados os pobres de espírito. São pobres de vícios, são pobres de paixões, são pobres de maus pensamentos e maus sentimentos. Então são aqueles que já têm o caráter maduro e que já aprenderam o significado da grande e maravilhosa oportunidade de estarmos aqui vivenciando mais uma experiência, buscando a meta, buscando o alvo, o aprimoramento espiritual. Foi esta pobreza que Jesus proclamou, a pobreza de sentimentos baixos, representada pelo desapego às glórias efêmeras, ao egoísmo e ao orgulho. Então, aquele que se acha já desapegado desse personalismo inchado que nos faz vaidosos, orgulhosos e egoístas, então esse se revela realmente pobre de espírito, mas rico de virtudes. Repudiam a Jesus e se fecham nos redutos de uma fé que obscurece seus entendimentos e os afasta da verdade. Esses são os orgulhosos, são os prepotentes. Não é a ignorância, nem tampouco a miséria, que garantem aos seres a felicidade prometida por Jesus. Felizes os pobres de espírito, bem-aventurados, né? Então, não é a miséria, nem a ignorância, a pobreza material e nem a ignorância que representa essa felicidade prometida por Jesus. Não. Há muitos que estão numa condição social miserável, mas que, entretanto, são
orgulhosos, revoltados, rebeldes. O que nos encaminha para tal destino são os atos nobres. Para essa felicidade prometida por Jesus, são os atos nobres embasados na caridade e no amor incondicional, porque o amor é de essência divina. O amor fraterno é o mais importante dos tipos de amor. É aquele que estabelece o sincronismo entre os seres. Precisamos também adquirir conhecimentos que nos permitam alargar o plano da vida em busca de horizontes mais vastos. Sempre ouvi dizer que a alma se nutre unicamente de amor, mas estamos convencidos de que, além do amor, que é nutriente para a alma, é preciso também o conhecimento, porque não há nas dimensões elevadas espírito algum ignorante. Então é preciso fazer jus a esse elemento que nos foi doado por Deus, a esse instrumento que é a capacidade de pensar, de discernir, de escolher, de memorizar. Então nós podemos progredir por causa dessa instrumentação que a vida, com a qual a vida nos favorece. É preciso fazer jus e buscar compreender e alargar a nossa penetração, a nossa percepção da vida. Pobres de espírito são simples e nobres. Não os orgulhosos e velhacos. Pobres de espírito são os bons que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si próprios, porque é preciso amar-se, respeitar-se e até perdoar-se quando se erra, quando se desvia do caminho do bem. É preciso autoconhecimento, autoeducação. Isso tudo representa amor a si mesmo. Era a respeito desses homens que o mestre Nazareno, em suas bem-aventuranças, estava se referindo. Muitos são os que confundem humildade com servilismo. Ser humilde não significa aceitar desmandos e compactuar com equívocos. Ser humilde é reconhecer as próprias limitações, buscando vencê-las, sem alarde nem fantasias. É buscar incansavelmente a verdade que nos liberta, o progresso pessoal nas trilhas dos exemplos nobres e dignos. Então, não podemos e não devemos esquecer dos nossos heróis. Devemos estudar a vida, as vidas daqueles irmãos nossos que avançaram nesse caminho de elevação espiritual. Queremos agradecer a atenção de todos e, mais uma vez, rogar a Jesus que nos fortaleça em nossa fé, em nossa vontade, para continuarmos buscando o alvo do aprimoramento. Até a próxima.